Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, sobre toda a igreja dele na terra. Amém. É momento de grande alegria podermos nos reunir para também refletirmos e sermos edificados com a palavra de Deus nessa noite. Espero que isso aconteça na sua vida, que a palavra de Deus fale ao seu coração e que ela impacte o seu viver durante os seus dias. Quero, para isso, convidar você a abrir a palavra de Deus lá no texto que nós já usamos para a liturgia, texto de 2 Crônicas, capítulo 34, e eu farei a leitura dos versículos de 1 a 7. 2 Crônicas, capítulo 34, acho que agora já está mais fácil de você localizar, porque você já abriu 2 vezes na Bíblia nesse livro, então acho que já está mais fácil para você localizar esse texto aí na sua Bíblia. É um texto que nos lembra a história de um dos reis de Israel, talvez um dos reis, ou o rei mais importante na história de Israel, por ele ter feito essa grande reforma, uma reforma religiosa, uma reforma espiritual, uma reforma importantíssima na história de Israel. E eu quero destacar algumas lições para nós nesta noite com base nesse texto, considerando que já foi lembrado, avisado aqui para os irmãos, que no dia de amanhã nós completaremos 505 anos da Reforma Protestante, um movimento muito importante. Vou falar algumas coisas rapidamente sobre esse movimento aqui também para vocês. É um movimento muito importante, não apenas no contexto religioso, mas também no contexto social das nações, pelo mundo afora. Muito importante e que merece a nossa atenção e a nossa reflexão nesta noite com base nesse texto aqui. Então acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz então que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e o pai aqui é no sentido de honra, né? No sentido de líder, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º, portanto, 12 anos, no 12º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos ou altares, dos postes ídolos e das imagens de escultura de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derrubado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, voltou para Jerusalém. Meus irmãos, como eu disse, essa história do rei Josias, talvez possamos considerar como o rei mais importante da história de Israel, pela sua obra, pelo seu legado, pelo que ele fez, essa reforma importantíssima. As histórias dos reis de Israel, quando você lê, você fica chocado. Não é verdade? Você fica abismado. Como pôde os reis de Israel, na sua grande maioria, cometer tamanhas atrocidades, tamanho pecado, conduzir o povo para a idolatria, uma idolatria que enojava
diante da presença santíssima do nosso Deus. Os reis, que eram considerados os líderes, os pais, os guias, também tinham a responsabilidade de guiar o povo espiritualmente, de guiar o povo à presença do Senhor, de ajudar o povo a obedecer à lei, os mandamentos do Senhor, mas a maioria deles fizeram o caminho contrário. A maioria deles corrompeu a nação de Israel, corrompeu os judeus, estabelecendo leis idólatras, leis imorais, e assim afastando o povo de Deus cada vez mais da presença do Senhor. Foram pouquíssimos os reis que fizeram o que fez o rei Josias. Ao assumir o trono, ao assumir o poder, ainda criança, como a história aqui relata para nós, mas que no desenvolver da sua vida, da sua maturidade, demonstrou uma sensibilidade muito grande, um temor muito grande para com o Deus de seus pais, sobretudo o Deus de Davi. E apesar de, na verdade, ele ter sido o pai de Amon, conforme nos diz o versículo 25 do último capítulo, capítulo 33, que diz: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituíram a Josias, seu filho, rei em seu lugar. O pai de Josias se chamava Amon. Amon foi um rei terrível, um rei mau. A história mostra aqui nos versículos anteriores, no capítulo 33, que ele foi de tantos outros reis que fizeram coisas terríveis diante do povo e diante de Deus. E apesar de o rei Josias ter sido filho de Amon, ele tomou um caminho diferente. Ele tomou o caminho de Davi, que temeu a Deus, que buscou obedecer ao Senhor. E este rei fez esta obra fantástica, fez esta grande reforma em toda a nação de Israel, destituindo os ídolos, os deuses, com muita coragem, com muita determinação, com muita fidelidade ao Senhor. Ele sai por toda a terra de Israel, Jerusalém, a capital, a terra de Judá, a nação de Israel, sai com esse objetivo, com esse propósito, de purificar a nação e, portanto, fazendo assim essa grande reforma no meio do povo de Deus. Amanhã, 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, como o presbítero Pedro já lembrou aqui para os irmãos, um movimento que começou com um homem conhecido até na história secular, Martinho Lutero, quando ele afixou as suas 95 teses, que foram um desafio, um chamado à igreja medieval para a reflexão bíblica contra as indulgências que a igreja romana apoiava, ensinava e induzia o povo a fazer as indulgências, que era uma espécie de pagamento dos pecados aqui na terra, antecipando para que não fossem pagos os pecados no purgatório, segundo a doutrina da Igreja Católica Romana. E Martinho Lutero, analisando isso, estudando isso, comparando com o que as Escrituras dizia, ensinava, ele percebeu que não tinha fundamento. E ele então faz essa convocação pública, era assim que acontecia na época. E a partir daí começa a haver se intensificar, porque na verdade já havia uma inquietação no campo religioso, na sociedade como um todo, que não estava conformada mais com a autoridade, o poder, a supremacia da igreja medieval, e já começava a haver esse questionamento e esse levante. E Martinho Lutero então veio fortalecendo este movimento, e ele então dá esse pontapé de maneira oficial, chamando o povo a essa reflexão, chamando a igreja, os representantes a essa reflexão, e comparando com o que de fato a Escritura, a palavra de Deus, dizia a respeito do perdão de pecados e de como o nosso pecado, a nossa dívida para com Deus, de fato deveria ser paga, não através de indulgências, não através do sacrifício de obras humanas, mas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas na sequência houve um outro movimento, um segundo movimento, esse não na Alemanha,
mas na Suíça, um lugar chamado como o Cantão de Zurique, na Suíça. Hoje você pode encontrar essas referências e ter esse conhecimento de maneira mais fácil. É só você dar uma pesquisada na internet e você consegue enxergar um pouco dessa realidade da cidade. Mas o importante para nós aqui é observar que logo na sequência há esse segundo movimento. E por que é importante eu falar desse segundo movimento aqui para os irmãos? Porque esse segundo movimento na Suíça vai trazer para nós o nome de um dos personagens da Reforma Protestante do século XVI, muito conhecido no nosso meio. Foram dois. Um se chamava Zwinglio e o outro se chamava Calvino, João Calvino. Esses dois homens, também motivados pelo que Lutero já havia começado a fazer na Alemanha, eles continuam fortalecendo esse movimento ali na Suíça, e esse vai ficar conhecido na história como, de fato, o movimento reformado. O movimento reformado do século XVI, porque esse movimento chamou então a população, a sociedade, aqueles que já haviam estado também inconformados com a situação religiosa, a uma ruptura com a igreja medieval, seguindo o que de fato a palavra de Deus ensina, o que de fato a Bíblia ensina. Então era um chamado desses homens, chamando a sociedade, chamando as pessoas de volta para a Escritura, para a palavra de Deus. Portanto, é um movimento extremamente importante. Nós acabamos de cantar aqui um dos nossos cânticos. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Nós estamos aqui e nós devemos agradecer, estarmos aqui e desfrutando dessa liberdade de podermos cantar louvores a Deus ao movimento reformado do século XVI. O que nós temos aqui é a herança do movimento reformado do século XVI. E, portanto, ele é importante nós relembrarmos e nós celebrarmos este momento, a forma como Deus se utilizou desses homens que tiveram uma clareza do ensinamento bíblico, que souberam fazer uma reflexão do que estava acontecendo diante de si na sociedade da época, no campo religioso, e puderam concluir: não, está errado isso daqui, não está coerente de acordo com a Bíblia. E esses homens então também movidos pela coragem, movidos pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, eles chamaram a sociedade a essa reflexão, o que resultou então nesse movimento que nós chamamos hoje Movimento Reformado do século XVI, do qual as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, todas elas são fruto do movimento reformado do século XVI. Portanto, se você está aqui hoje, é um evangélico, é um protestante, você é fruto do movimento reformado do século XVI, um movimento que também chamou a igreja, os cristãos, a refletir sobre a pureza da sua vida com Deus. Assim como fez muitos anos antes este grande homem, este grande rei, o rei Josias, o rei que chamou o povo de Israel a uma purificação, a lançar fora os seus ídolos, a abandonar os seus pecados e a se consagrarem a Deus, entregando as suas vidas ao Senhor e se pautando pelo que de fato a Bíblia ensina. Meus irmãos, a grande pergunta para nós nessa noite é: e nós hoje? E a igreja de Cristo hoje precisa de uma reforma? E se ela precisa, qual é a reforma que a igreja precisa? Qual é a reforma que a igreja de Cristo precisa hoje? Talvez, se nós pararmos para refletir neste tema, nós vamos concordar com Zwinglio, vamos concordar com Calvino, vamos concordar com Lutero, vamos concordar também com o rei Josias. Talvez, se nós pararmos e formos bem honestos em nossa reflexão, nós vamos chegar à conclusão de que a igreja evangélica brasileira hoje precisa também dessa reforma. Uma reforma em que a igreja é chamada a abandonar, quem sabe, os seus ídolos, os ídolos do seu coração, a abandonar, quem sabe, os seus pecados,
a de fato buscar ter uma vida de maior santidade, uma vida de maior compromisso, uma vida de maior entrega ao Senhor, ao nosso Deus. E a pergunta é: o que é preciso para acontecer uma reforma como essa? O que nós precisamos para que haja uma reforma em que a igreja de Cristo hoje se torne uma igreja mais pura, uma igreja mais comprometida com esta palavra, com a palavra de Deus, uma igreja onde tenhamos cristãos mais santos, onde possamos de fato ter o nosso Deus como o nosso único Senhor, a quem nós servimos, a quem nós consagramos todo o nosso viver, damos a Ele toda a nossa prioridade na nossa vida, no nosso mundo, aqui onde vivemos. Meus irmãos, precisamos aprender algumas lições com este grande servo de Deus, o rei Josias. E a primeira que nós podemos aprender com ele é que uma reforma assim, da igreja e da nossa vida, da sua vida, onde nos tornemos crentes mais santificados, mais puros, mais consagrados ao nosso Deus, resulta em primeiro lugar de um encontro real com Deus, de uma busca incansável e insistente para estar na presença do nosso Deus. Observe que foi isso que aconteceu com este grande rei. O versículo, no início, o versículo 1, nos dá a idade de Josias quando ele foi nomeado, ou quando ele foi empossado o rei de Israel, uma criança ainda, 8 anos de idade. Certamente ele precisou de tutores, de alguém que estivesse apoiando e direcionando ali o seu pensamento, a sua conduta, ensinando para ele. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos no versículo 3, nós podemos observar que este homem foi um aprendiz excelente. Ele aprendeu muito bem, aprendeu muito rapidamente as coisas boas. Ele aprendeu a escolher o que de fato é importante para a sua vida. E o versículo 3 nos diz que quando chegou ao seu 8º ano de reinado, portanto ele estava com 16 anos de idade, o texto nos diz que com 16 anos de idade, ele começou a buscar o Deus de Davi. Observe que o texto aqui nos mostra já uma independência já deste jovem, um ainda adolescente, mas que já sabia o que queria para a sua vida. Talvez nós tenhamos adolescentes hoje que estejam ainda perdidos com essa idade, não sabem o que é mais importante, e as suas escolhas têm sido pautadas pelas atrações desta vida, atrações deste mundo, e se deixam enganar muito facilmente, embora tenham diante de si os elementos que o rei Josias também teve. Ele tinha os profetas, ele tinha a história, ele tinha a lei, e os nossos jovens hoje, os cristãos de hoje, as pessoas de hoje, têm a palavra de Deus, têm a igreja de Deus no mundo hoje, têm os elementos necessários para também fazerem a escolha certa, buscando e decidindo por buscar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Foi isso que o rei Josias fez. Diz o texto que com 16 anos de idade, então, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Meus irmãos, essa decisão é a decisão mais importante na vida de uma pessoa. Ela é uma decisão elementar. É a partir daqui que as coisas acontecem. É a partir daqui que a mudança radical acontece na vida de uma pessoa. E não importa aqui a idade. Ele pode ter 16 anos, ou ele pode ter 50 anos. O que importa é, diante da oportunidade, você tomar a decisão de buscar Deus para a sua vida, de ter a prioridade dada a Deus, entendendo que Deus é tudo para você. E que, portanto, você precisa buscá-lo em primeiro lugar. Como nos ensina o Novo Testamento. Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Nós estamos aqui entre pessoas que já tiveram esse encontro com Deus na sua conversão. Já conhecem a Deus, mas que, quem sabe, talvez precisemos ainda melhorar em nossa prioridade. Talvez você e eu precisamos avançar e precisamos ser crentes que precisa dar mais prioridade para Deus em nossas escolhas. Precisa ter Deus como primeiro lugar na sua vida.
como fez também o rei Josias. Meus irmãos, para que uma reforma a essa altura, desse nível, aconteça, onde haja uma transformação radical na igreja de Cristo hoje e na vida dos cristãos do Brasil hoje, ela não acontecerá se você e eu não tomarmos como prioridade buscarmos estar na presença de Deus. Precisamos buscar a Deus, precisamos desfrutar da presença de Deus todos os dias, porque é quando estamos diante de Deus que a nossa mente é aclarada, que a nossa mente é iluminada, que o nosso coração é direcionado para o que é correto, justo e bom. Mas quando você expõe a sua mente, expõe os seus olhos, expõe a sua presença diante daquilo que não procede de Deus, diante do mal, diante do pecado, diante das coisas ruins, você é influenciado por essas coisas. E a sua vida certamente não será uma vida de uma pessoa purificada, santificada e que vive nesse âmbito da igreja protestante, uma igreja reformada, sempre reformando. Reformando a si próprio e reformando o mundo com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu bom testemunho de uma pessoa que vive na presença de Deus. É isso que nos mostra, em primeiro lugar, para que haja uma reforma radical na sua vida e uma reforma onde você esteja sendo reformado constantemente, sendo transformado cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo na sua mente e no seu coração. Você precisa estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida. Você precisa desejar isso. Você precisa buscar isso. Eu quero Deus para mim. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero estar na presença de Deus. E toda vez que eu falo sobre estar na presença de Deus, eu lembro de uma pessoa que me ensina muito, uma mulher na palavra, nas Escrituras Sagradas. O nome dela é Maria. Maria tomou essa decisão. Enquanto a sua irmã estava agitada com as coisas dessa vida, Maria estava aos pés de Jesus. Ela soube fazer a boa escolha. O rei Josias, com 16 anos, ele entendeu o que era importante para a vida dele. E ele decidiu buscar e estar na presença de Deus. E continuou na presença do Senhor. E por isso as coisas aconteceram. E por isso ele foi capaz de realizar coisas tão importantes e tão grandiosas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, quando nós observamos na vida do rei Josias, como também na vida de Martinho Lutero, como também na vida de Calvino e tantos outros reformadores, nós vamos aprender que para uma reforma importante como essa acontecer na minha vida, para que eu não permaneça vivendo uma vida distante do Senhor, um cristão fraco, um cristão que se deixa seduzir pelas tentações desse mundo, um cristão que não tem o que oferecer, mas para que eu seja de fato um cristão relevante, um crente que faz diferença, além de desejar e buscar estar na presença de Deus, eu preciso ter coragem e tomar a decisão de abandonar o pecado. Às vezes você pode se enganar achando que isso é uma decisão fácil. Pastor, mas eu já sou um crente convertido. Isso para mim eu tiro de letra. Você pode até tirar de letra. Alguns pecados talvez. Mas outros pecados aos quais o seu coração está inclinado, essa será uma luta terrível. Essa será uma luta grandiosa. Mas se você é uma pessoa convertida, se você conhece a Deus e se você está buscando a presença de Deus todos os dias na sua vida, você vencerá sim. Você não apenas terá coragem para abandonar o pecado, abandonar os seus ídolos, mas você fará isso. Porque se você vive na presença de Deus, Ele te dará essa condição, Ele te dará esse poder, Ele na verdade já te libertou. E você já tem essa vitória em Cristo Jesus. Assim como fez o rei Josias. Na sequência do texto, observe que é interessante aqui a sequência exatamente. O texto nos diz, olha, ele tomou a decisão de buscar Deus na sua vida com 16 anos. E observe que o próprio texto já nos mostra intencionalmente, quando alguém decide buscar Deus para a sua vida,
a vida é transformada. Perdão, a minha garganta não está muito boa hoje, então já peço perdão pelos demais incidentes que aconteceram. E não só a sua vida é transformada, mas a vida em torno de si também será impactada e transformada também. Não duvide de que você, como uma pessoa que vive na presença de Deus e que luta contra o pecado e que tem a vitória, não duvide de que a sua vida está sendo transformada e que você está transformando a vida de outras pessoas através de você, através da sua própria vida. Então, isso por causa de Deus na sua vida. Foi assim com o rei Josias. Ele disse, eu quero Deus. E observe que na sequência as coisas acontecem. Ele diz, ainda no versículo 3, que a partir daí, o verso 3, o finalzinho, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de esculturas, da fundição e de fundição, né? Escultura e de fundição eram imagens trabalhadas diferente na sua confecção, na sua produção. Isso aqui é interessante. Me permitam falar um outro exemplo aqui. Os reformadores não são apenas da época do rei Josias, da época do século XVI. Os reformadores estão aqui. Você é um reformador. Hoje, se você vive na presença de Deus, você tem este poder dado por Deus para você purificar a sua vida e para você purificar a vida das pessoas que estão diante de você, para você purificar a sua família da idolatria, do mal neste mundo, porque você tem a presença de Deus em você. Eu conheço a história de uma mãe que também tomou essa decisão de estar na presença do Senhor, em primeiro lugar tomar a decisão de estar, e a partir daí ela viveu na presença do Senhor. Quando alguém decide estar na presença de Deus, as coisas acontecem. E aí então, na sequência, ela decidiu reformar a sua casa, reformar a sua família, reformar o ambiente do seu lar, dos seus filhos. Assim como o rei Josias, que saiu com a sua comitiva pela cidade de Jerusalém, pelas terras da região de Judá, com os seus soldados, com as suas autoridades, derrubando todos os ídolos ali. Essa mãe resolveu, a partir daí, na presença de Deus, reformar a sua casa, que também era uma casa idólatra. Ela resolveu apanhar todos os seus ídolos, ou os ídolos que faziam parte ali do seu ambiente familiar, destruindo, tirando e dando um destino final para longe da sua casa. É isso que acontece, meus irmãos, quando alguém resolve estar na presença de Deus. Essa pessoa é chamada a reformar a sua vida e reformar a vida daqueles que estão diante de si. E os crentes hoje, que são seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, estão sendo hoje os reformadores do tempo presente, assim como foi o rei Josias e os reformadores também do século XVI. E se você continuar lendo o nosso texto aqui, a partir do versículo 3, e você vai observar na sequência até o versículo 7, que eu já li para os irmãos. Observe que todo esse texto aqui está mostrando as obras, o trabalho de reforma que fez o rei Josias. Que trabalho foi esse? Que reforma foi essa? Purificação. O povo de Deus não pode continuar no pecado. O povo de Deus não pode continuar na idolatria. O povo de Deus hoje, a igreja evangélica, a igreja protestante de Cristo, não pode se deixar levar pelo pecado, pela idolatria. E você e eu somos chamados hoje. Nós temos a bandeira em nossas mãos dos reformadores dos tempos atuais. Você é um servo de Cristo, como foi uma serva de Cristo, como foram esses homens, como foram os seus servos e servas do passado. E você e eu desfrutamos a presença de Deus. Não nos conformamos mais com o pecado, com a idolatria. E, portanto, nós estamos convencidos e fomos desafiados a abandonar o pecado. Essa é a segunda lição que eu gostaria que você guardasse na sua mente.
A reforma que o povo de Deus precisa não é apenas uma reforma que resulta de alguém que está na presença de Deus, mas é uma reforma que também nos convence a lutar e a abandonar o pecado diante de nós. Mas tem uma última lição que eu quero ainda compartilhar com vocês, e eu quero pedir a sua atenção ainda para isso. Esse tipo de reforma, meus irmãos, em terceiro lugar, conduz o povo de Deus a investir no reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso, nesse sentido. Observe que a partir do versículo 8, o rei Josias, ele não apenas destruiu o que precisava ser destruído, os ídolos. Mas a partir do versículo 8, vai mostrar para nós que o rei Josias também construiu, reconstruiu. O rei Josias investiu no templo. O templo de Jerusalém, que havia sido abandonado pelos reis anteriores a ele. A destruição, a ruína. Observe a casa de Deus da época do povo de Israel no Antigo Testamento. Lá era importantíssimo, era o local onde o povo se encontrava com Deus. Era o local onde o povo oferecia os seus sacrifícios pelo perdão do pecado e a sua comunhão com Deus, restaurar a sua comunhão com Deus. Nós fazemos isso aqui hoje também. Mas o templo de Israel, dada a situação de idolatria que estava vivendo antes de Josias, estava abandonado às traças. Ele fez uma grande obra de reconstrução. Ele investiu na casa de Deus e, portanto, investiu no reino de Deus. E ele não fez isso sozinho apenas. Nos diz o texto que ele convenceu o povo a também participar dessa grande reforma. O povo deu as suas ofertas, deram a sua contribuição, os líderes se envolveram e a casa de Deus foi sendo restaurada. O versículo 11 diz que essa casa tinha sido deixada pelos reis anteriores, que deixaram cair em ruína, em destruição, mas agora o rei decide reconstruir, ou seja, investir no reino de Deus, no crescimento do reino de Deus neste mundo, nessa terra. Meus irmãos, os cristãos de hoje, os cristãos evangélicos protestantes, também são chamados não apenas a abandonar a idolatria, mas a investir. Não apenas a uma luta de negação, mas uma luta também de construção e de restauração na vida das pessoas, não apenas na sua vida, mas também na vida das pessoas neste mundo. Por isso nós endossamos este lema. A igreja protestante, a igreja de Cristo hoje, é sim uma igreja reformada, sempre reformando. Não a sua doutrina, não a palavra de Deus, mas reformando sim a vida dos crentes que precisam ser purificados, que precisam ser santificados cada dia mais as nossas vidas, porque nós, como povo de Deus, você e eu, não podemos nos acomodar, nos entregando, por exemplo, ao desejo da nossa natureza pecaminosa, e você luta contra isso todos os dias. Não podemos nos acomodar à natureza deste mundo, ao assédio do mundo pecaminoso. Não podemos nos acomodar e nos entregar à tentação do diabo, à tentação do inimigo das nossas almas. Precisamos, meus irmãos, nos envolver no serviço do reino de Deus, não apenas negar e rejeitar o pecado, mas levar adiante essa mensagem de redenção, de transformação, levar o evangelho. O pecado gera morte, gera destruição. A idolatria, você já percebeu isso? A idolatria destrói a vida das pessoas, das crianças. Destrói. Mas o evangelho leva a vida, o evangelho restaura. E você e eu somos chamados para continuar levando esta transformação, essa restauração, esta reforma neste mundo, através do evangelho, através da palavra do nosso Deus. A igreja de Cristo hoje, você e eu é a igreja de Cristo hoje, meus irmãos. Nós estamos comprometidos com essa missão. Se você está aqui é por causa disso. Você foi chamado a se comprometer com a missão da igreja,
a missão de pregar o Evangelho, a missão de fazer discípulos para Jesus Cristo. E nós, Igreja Reformada, não podemos abrir mão desse legado dos reformadores do século XVI e do rei Josias, da época do povo de Israel. Nós, crentes, precisamos dessa reforma para a nossa vida a cada dia. Precisamos continuar nos reformando, porque não podemos deixar de lutar. Precisamos continuar vigiando, lutando. Precisamos permanecer buscando estar na presença de Deus, nos purificando, nos fortalecendo, mas precisamos continuar através da nossa vida também reformando este mundo, transformando a vida das pessoas pelo poder da palavra. Você foi chamado a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Você foi chamado a fazer discípulos para Cristo. Essa é a nossa missão neste mundo. E a nossa igreja tem desfrutado dos frutos já desse discipulado, dessa missão, como nós vimos hoje pela manhã aqui, mostrando para os irmãos. Nós nos alegramos grandemente por isso, mas nós precisamos continuar avançando mais. A Igreja Presbiteriana do Jardim P precisa se envolver ainda mais nessa missão, porque essa missão não é apenas para alguns. O bastão da reforma da Igreja de Cristo é para todo aquele que professa crer em Jesus Cristo, que é um discípulo de Cristo. Portanto, eu gostaria que você voltasse para casa hoje refletindo sobre esses 3 pontos, considerando que você e eu somos a Igreja de Cristo hoje, a Igreja Reformada sempre reformando. E isso é possível, por quê? Porque você e eu vivemos na presença de Deus, buscamos estar na presença de Deus, porque você e eu fomos chamados a abandonar o pecado, os ídolos do nosso coração, os ídolos do mundo hoje, e porque você e eu fomos chamados a nos envolver com a grande missão, a missão de pregar o Evangelho e de fazer discípulos para Cristo. Portanto, Igreja do Jardim P, continue marchando comigo, carregando essa bandeira, a bandeira de uma Igreja de Cristo, a Igreja Reformada que está sempre reformando para a glória de Deus. Amém.